Hoje, nós temos a questão de criminalização, ou seja, a nossa idade penal, ela é junto com a maioridade civil, ou seja, os 18 anos. O indivíduo, quando chega aos 18 anos, se comete algum crime, ele é responsabilizado na esfera criminal, e no lado civil, ele tem a liberdade dele, no sentido de que pode fazer contratos, pode comprar as coisas, pode se casar sem autorização dos pais, tudo mais. Mas nem sempre foi assim. Mais ou menos em 1890, nós tínhamos o que se chamava de uma teoria do discernimento, ou seja, crianças a partir dos 9 anos até os 14 anos de idade, se cometessem algum delito, elas seriam julgadas de acordo com o discernimento delas, ou seja, os juízes ou a autoridade policial, o delegado, tentaria conversar com aquela criança, com aquele adolescente, para tentar descobrir se ele tem consciência do crime que ele cometeu. Se sim, ele seria responsabilizado e ele seria preso. Se não, ele seria declarado como inimputável. Atualmente, nós temos os casos de inimputabilidade, que são as pessoas que não têm condições de responder pelos atos que cometem. Normalmente, essas pessoas, elas são pessoas interditadas, ou seja, são pessoas que dependem de uma outra pessoa para poder fazer todos os atos da vida civil. Normalmente, é quem sofre de alguma doença grave, que incapacite a pessoa de se comunicar, de falar, de pensar, às vezes alguma deficiência mental mais avançada. Algumas pessoas com alguns transtornos psíquicos que não conseguem ser amenizados apenas com a medicação ou com o acompanhamento, que realmente não tem essa possibilidade. Mas, na mentalidade de 1890, se a autoridade policial não tivesse convencida de que a pessoa tem discernimento para entender, ela poderia ser liberada, mas nunca era. Tá? Nunca se passava pela mentalidade deles a questão de ele não tem consciência, fez, aqui paga. E isso não foi bom, claro, porque em 1921 essa teoria acabou. A prática dela foi ficando escassa, porque viam que não tem como não tem muito parâmetro para você poder definir o que é o discernimento, o que não é. E aí a idade mínima para se responder criminalmente foi aos 14 anos. E aí a gente teve um problema. 5 anos depois, em 1926, um menino chamado Bernardino, ele tinha 12 anos. Quando ele foi preso, num caso assim, excepcional, a maioridade penal era 14 anos, ele foi preso aos 12, ele era um engraxate, e ele estava atendendo uma pessoa, essa pessoa não pagou pelo serviço, ele atirou uma tinta, a tinta que ele usava para engraxar o sapato nesse homem. Ele foi preso. E ele foi preso numa cela com 20 homens. E ele foi abusado. Ele foi espancado. E ele foi retirado da cela em condições deploráveis. Ele sobreviveu a ponto de contar para os policiais o que tinha acontecido. E aí se intensificou aquela mentalidade de a gente vai conseguir evitar com que adolescentes cometam crimes colocando eles na cadeia junto com adultos. E aí, em 1927, um ano depois, estendeu a maioridade para os 18 anos. Tá? Porque viram que diminuir a maioridade penal e colocar o adolescente junto com os adultos não ia trazer benefício algum, pelo contrário. E aí a gente teve vários, assim, isso foi indo e voltando várias vezes, porque logo que teve o Estado Novo, em 32, Getúlio resolveu diminuir a maioridade para 14 anos de novo. Pouco tempo depois, ela voltou para os 18 anos. Então, ficou naquela situação de vamos testar se vai melhorar ou não vai melhorar. Mas não melhorou. Porque, de fato, reduzir a maioridade penal, primeiro ponto, não vai impedir crimes. Segundo ponto, como vamos guardar adolescentes, como vamos manter adolescentes presos junto com adultos? Porque a gente precisa assegurar a integridade física, moral e psíquica desses jovens. E mantê-los encarcerados não adiantaria muita coisa.